Então nós vemos aí o culto à mãe e à criança, a Semíramis e a Tamuz, que invadiu a Israel de forma catastrófica, né? Jezabel induzia como cabeça, intercalando com Acabe o reinado dele, reinando sobre Israel. Então nós vemos que o espírito de Jezabel, ele não quer apenas um lugar parecido com o nosso. Eu até estava dando o exemplo do Jansen, né, que está com uma blusa muito bonita. Não é como uma pessoa quisesse uma blusa igual a do Jansen. Eu vi aquela blusa, vou comprar uma blusa igual. Não. Ela simplesmente é uma coisa que não tem muita lógica. Ela vai matar para poder pegar a blusa dele, porque ela quer a blusa dele, quer exterminar com ele. Ela quer o lugar dele, ela quer ser ele. Esse é o espírito de Jezabel. Ele quer o local e ele quer o lugar de adoração ao único verdadeiro Deus. Então, toda autoridade instituída por Deus, ela quer o lugar daquela pessoa que foi instituída por Deus. É dessa forma. É por isso que Jezabel mandou matar os profetas de Deus. Ela é assassina, ela manda matar. Então, o espírito de Jezabel, ela não quer algo igual ao seu por admiração, ou até mesmo só por uma inveja, né? Uma coisa mais leve, vamos dizer assim, né? Que a inveja, ela é patológica totalmente, não tem nada de leve, mas ela quer literalmente o teu status, ela quer ser você. E isso trouxe um grande juízo sobre Israel. Então, como eu falei, né? Ela é assassina. O espírito de Jezabel é um espírito assassino, é um espírito de prostituição, é um espírito que mata a pessoa, adoece, ela divide igrejas, ministérios. É algo muito terrível, porque ela vem para poder destruir a obra do Senhor, né? Geralmente trazendo o quê? Desqualificando a liderança instituída por Deus e introduzindo ali uma adoração não ao Deus de Israel, mas uma adoração a falsos deuses, com falsas profecias. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque esse espírito, ele ronda dentro das igrejas, dentro da comunidade, dentro da Carral. Esse espírito, ele não vai estar, vamos dizer assim, em outro lugar que não seja a própria igreja. É ali que ele vai estar, tentando destruir, tentando fechar. E sempre com muita rebeldia e trazendo sempre o Lashon Hará. Então, Elias, ele profetiza, né, ele profetiza um período de seca durante 3 anos e meio em Israel. Para o quê? Justamente punir aqueles que estavam caídos. Mas nisso, o povo do Senhor também passa pelo juízo junto, porque a seca veio para todo Israel. Então, mesmo aqueles povos que não quiseram dobrar os joelhos a Baal, estavam também sofrendo as penalidades. Então, o juízo, quando vem, ele não vem só para... Não, ele vem para todos, né? Como aquele ditado, né, popular que diz que sol e chuva é para todos. Realmente vem para todos. Então, com o resultado dessa seca, o que veio? Veio fome. Uma grande fome que destruiu Israel. Então, eventualmente, Elias, o que ele faz? Elias, ele reúne o povo no Monte Carmelo, aonde ele prova que Yud Rei Vav Rei, né, que Adonai, que Israel era o único verdadeiro Deus. O que ele faz? Ele mata todos os falsos profetas, incluindo as profetisas também de Aserá, não só o de Baal, mas todos eles, os profetas e as profetisas. O fogo de Deus vem, consome tudo, né? Os profetas todos mortos, e então vem o quê? Então vem a chuva do Senhor. E aí você pode pensar, então acabou a missão? Como que faz? A missão de Elias era só essa? Não. Quando a missão de Elias se cumpre e ele é levado aos céus, né? Nós já estudamos aqui sobre a Merkavá. O ministério de Elias, na realidade, ele não é interrompido.
O ministério de Elias, ele continua, e aí você pode ler depois, que nós não vamos ler, mas todo a Segunda Reis, o livro de Segunda Reis, capítulo 2, pode anotar aí quem quiser, para você dar uma lida, para você poder entender um pouco melhor isso, vai falar que o ministério de Elias, ele continua. A história de Elias, ela não termina com a partida dele. O ministério da restauração, ele foi continuado através de quem? Através de Elisha, através de Eliseu. Então, Eliseu, ele recebe a porção dobrada do espírito de Elias, porque foi isso que ele pediu. A porção dobrada do espírito de Eliarro. Ele recebe o manto e ele continua a restauração. Depois de Eliseu, quem é que passa a ser o restaurador? Esse que vem abrindo o caminho, que vem pregando uma palavra de arrependimento para que as pessoas possam se voltar ao Deus de Israel, deixar a idolatria, se lavar dos seus pecados, que é uma palavra muito também, vamos dizer assim, que hoje seria dura. Yohanan, né? João. Então, João Batista, como ele é conhecido, ele foi o próximo que deu continuidade à missão da restauração, começada outrora por Elias. Então, ele abre caminho para Yeshua, Yohanan, né, João, que veio por sua vez trazer o quê? A remissão e a expiação dos pecados para toda a humanidade através do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário e através da ressurreição, e isso há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos. Então, João foi ungido no espírito e no poder de Elias, e nós lemos isso já anteriormente. Deixa eu ver aqui a referência. Mateus 17, 11. Quem pode ler, por favor? Isso, Mateus 17, 11. Ao que Jesus lhe respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Isso, muito obrigada. Então nós vemos aí que, se você for dar continuidade, pode ler o próximo. Eu todavia vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então ali o Senhor está se referindo à morte, né, de João Batista. Fala isso no 13º. Isso. Pode ler, Lívia. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Ele estava falando a respeito de João Batista. Então ele é o precursor, né, dessa restauração. E deu continuidade a esse evangelho que hoje as pessoas não gostam de ouvir, essa pessoa, as pessoas não gostam de ouvir, né? Tem comichões nos seus ouvidos, querem ouvir palavras que ali enalteçam seus próprios egos, mas elas não querem ouvir uma palavra que traga arrependimento e conserto, renúncia, né? As pessoas hoje não querem mais ouvir essa palavra de conserto, de renúncia, de arrependimento. Então, o propósito desses restauradores, né, como Elias, como Eliseu, como João, é o propósito de trazer a restauração, trazer o arrependimento para que haja conserto das vidas, para que haja restauração, a restauração de todas as coisas. Então, ele vem preparar o caminho e preparar as pessoas para o Senhor. E também, após João, né, ter completado o seu propósito, ele sofreu um martírio. Aí eu pergunto, então morreu João, acabou a missão, chegou ao fim, a missão de Elias, está tudo acabado? Não. Antes do dia do Senhor, ele enviará mais uma vez o profeta Elias
para preparar o caminho e o povo para o dia do Senhor. O profeta Elias, ele tem por missão preparar não só as nações, mas também Israel. E Deus derramará o espírito de Elias, que é o espírito da restauração, por todo o mundo, inclusive por Israel. O livro de Apocalipse nos fala de 2 servos do Senhor cobertos por pano de saco, que compartilham, da unção de Elias no final dos tempos. Mas antes da gente falar sobre esses 2 servos do Senhor, eu gostaria de dar uma revisada aqui na história da igreja do primeiro século. A gente precisa compreender isso, porque não teria o objetivo de vir novamente o espírito de Elias para restaurar se nós não tivéssemos fora do caminho. Então, como nós vemos hoje, na Brit Hadashah, no caso, que é a nova aliança, que por muitos é tido pelo Novo Testamento, lá no livro de Atos, a gente vai ler sobre a igreja. Aquele é o padrão, tá? A igreja de Atos. Ali, esse é o padrão da igreja apostólica, a igreja que segue a Torá dos apóstolos. Esse é o padrão para a nossa vida hoje, que depois ali da ascensão de Yeshua, no período ali de Shavuot, a gente vê como eles eram um corpo homogêneo, Existia ali uma plena comunhão entre aqueles crentes daquela época, entre aqueles discípulos de Yeshua, uns cuidando dos outros, eram leais, aos apóstolos que foram ali instituídos por Deus. Eles se amavam e se cuidavam, e o amor era um status real. Então a igreja seguia e obedecia a Torá e eles temiam o Eterno. Mas como a gente pode saber disso? A igreja também mantinha o Shabat. Eles celebravam Sukkot, Shavuot, Yom Kippur. E aí eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Atos 17, do 1 ao 3. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava entre este Jesus que vos anuncio é o Messias. Então, como o Alan acabou de ler, está dizendo que era habitual deles estarem juntos a cada Shabat na sinagoga, e admoestava as pessoas segundo o costume deles. Então era habitual a igreja do primeiro século estarem reunidos no Shabat, celebrando o Shabat, sendo exortados e aprendendo a palavra no Shabat. Então esse é o padrão para nós hoje. Eles também celebravam Sukkot. Vamos ler aí em João 7. João 7. Pode ser todo o versículo. Qual versículo? Todo João 7. Eu acho que é João 7, 1, do 1 ao 3, vê se não é. Depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Pode continuar. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Tá, dando continuidade, eu acho que no 10, veja João 7, 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Isso. Então, em João 7,10, nós vemos aqui que não só Yeshua subiu para celebrar
Sucote, né? Festa dos Tabernáculos, mas também os discípulos e Yeshua também. Então nós vemos que a igreja do primeiro século, a comunidade do primeiro século, eles celebravam Sucote. Esse é um padrão para nós. 1 Coríntios não, vamos continuar em Atos. Atos 2 também vai falar a respeito de Shavuot. Atos 2. Atos 2. Isso. Qual versículo? Atos 2, vê se é o 20. Não, acho que é logo no início também de Atos. No início, Shavuot. Isso, Chegou Shavuot. a festa de Shavuot e os Isso. crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Então, exatamente. Eles estavam juntos celebrando Shavuot. Eles também celebravam Yom Kippur. Vamos ver aí em Atos 27, 9. Pelo fato de muito tempo ter sido perdido, que continuar a viagem seria arriscado, porque já era passado o tempo em Yom Kippur. Shaul os advertiu. Então, exatamente, celebravam Yom Kippur, né? Então, você vê aí o apóstolo Shaul, né? O Rav Shaul, que é o apóstolo Paulo, celebrando Yom Kippur. Em Atos 20 também vai falar sobre Pessa e sobre os pães ázimos, né? Atos 20. Alguém achou? Atos 20? Pode ler a parte que onde eles estão ali celebrando o Pessa, ou que faz a menção ao Pessa. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo com o nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levado morto. Pode parar aí. Essa passagem é muito interessante, né? E o longo discurso de Paulo teve gente que até dormiu, né? O versículo 6 fala sobre Matzah. Pode ler. Dos paisagens. E quando partimos de Filipos, depois dos dias de Matzah, 5 dias depois, encontramos-nos em Troade, onde passamos uma semana. Então pode botar aí Atos 20, versículo 6. E aí você vai vendo então que esse é o padrão, né? O padrão onde eles têm um calendário instituído por Deus, onde eles têm Torá, onde eles têm o dia de todas as festas, ele tem um calendário, eles guardam o Shabat, eles guardam as festas, eles compreendem que tempo que eles estão vivendo e também, se nós não vamos nos estender muito hoje, a gente vai ver que eles viviam em comunhão, não deixava nada faltar ao outro irmão, era tudo dividido por igual, porque eles realmente viviam o primeiro amor, viviam literalmente a palavra. Então a gente vê que após isso, após a morte dos apóstolos, aí sim a igreja começa a se desviar. Por quê? Porque começa a ser introduzido coisas que não eram do Senhor, que os apóstolos não haviam ensinado, que a Torá também não havia ensinado, nem a palavra. Porque o que eles tinham? Eles tinham